Começa de novo. Glória a Deus, estamos aqui hoje na nossa igreja, hoje quarta-feira, dia da família, buscando a Deus, orando pela nossa casa, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29, versículo de número 10. Gênesis 29, 10. Que bom estar na casa de Deus, que bom poder, adorar o Senhor em o nome de Jesus. Às vezes nas mínimas coisas você vê a provisão de Deus, você vê a mão de Deus operando. Você vê, se não fosse o Senhor, isso não seria possível, Por quê? Porque é bom andar com Deus. Olha o que diz o capítulo 29, versículo 10. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então vamos entender, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que, você sabe da história, ele rouba a bênção do seu irmão, e a mãe preocupada, que o Esaú tinha jurado, falou assim: que meu pai morrer, eu também vou lá e mato meu irmão e tomo de volta a bênção, o direito de primogenitura que é meu. E a Bíblia Sagrada diz que a Rebeca fala com Isaac, falou: olha, eu não quero que ele tome das filhas aqui, das mulheres aqui, eu quero que ele vá lá, atravesse o deserto e casa com uma das filhas do meu irmão Labão, Então ele atravessa o deserto, você sabe da história, e chegando lá, irmãos, diz a Bíblia Sagrada que ele encontra a Rebeca, e ela vinha com o rebanho de Labão, seu pai. E aí, pessoal, existia lá um horário, um reencontro dos rebanhos, porque ela tinha que pegar água do poço, o poço tinha que remover essa pedra que tampava o poço, e talvez fosse pesado para uma pessoa só remover sozinho, ele vai e se antecipa, ele vai e remove aquela pedra. Irmãos, ele não fica esperando outros para ajudar na remoção da pedra. Então, pessoal, nós somos chamados para ser removedores de pedra, Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos nos parar, para ouvir aquela palavra que mexe com a gente, aquela palavra que Deus fala no nosso coração, em nome de Jesus. Existem pessoas que vivem pedindo ajuda para todo mundo, Ela acha que se torna mais fácil, ou ela chega mais a Deus pedindo oração, por exemplo, para todo mundo. Fala: não, eu tenho que remover essa pedra em nome do Senhor Jesus, Porque às vezes você vai encontrar pessoas que estão até dispostas a te ajudar. As pessoas até querem que você cresça, só que elas não querem que você cresça mais do que elas. Elas querem que você sempre fique um degrau abaixo. Elas querem te ajudar sempre que você fica um degrau abaixo, falando: Deus está comigo, eu vou alcançar, vou chegar lá, Deus vai me abençoar, Ele é Deus, Ele é Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Então seja um removedor de pedra, irmãos. Existem pedras que são obstáculos, são utensílios que estão impedindo você de chegar na sua bênção, E às vezes essas pedras são espirituais, que nós precisamos tirar em nome de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, abra sua Bíblia lá. Gálatas é depois de 2 aos Coríntios, é Novo Testamento. Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. A carta que Paulo escreveu aos moradores da Galácia, aos Gálatas. Olha o que diz aqui, irmãos. Amém? Amém. Diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere dos servos, ainda que seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado. Então, digamos que você conhece um casal de filhos, que ambos perderam seus pais, e aí automaticamente é nomeado um curador, o que tem a tutela desses menores, Porque às vezes é o tio, é o avô, alguém que tem um grau de parentesco. E aí a Bíblia fala que o pai deixou, os seus pais deixaram herança para ele.
pode simplesmente pegar a herança que é dele. Não pode, irmãos. Porque ele é menino, ele está debaixo de tutores e curadores, ele precisa pedir dinheiro para o seu curador, para o seu tutor, né? Ou a pessoa que tem a responsabilidade desse menor tem que prestar conta ao juiz da vara da infância, da juventude, né? Olha, a pessoa tem um patrimônio, uma herança, só que eu preciso pegar X para a educação dele, para a faculdade, para tratamento médico, tratamento odontológico, para o alimento. Então ele tem que prestar conta uma vez por ano lá sobre o que ele pega para o próprio menor. Assim, irmãos, é a mesma coisa na vida espiritual. A pessoa que é menino na fé, pessoal, ela está sempre dependendo de alguém. Ela não tem iniciativa dela remover essa pedra, né? Então acontece que ela depende das pessoas. Ainda que ela seja o Senhor de tudo, irmãos, ela sempre está comendo pela mão dos outros. Ela sempre está, alguém está decidindo por ela. Irmão, chega do diabo está decidindo, irmãos, né? O seu futuro, até onde você vai chegar, até onde você vai conquistar, o que você vai ser, o que Deus tem para você, né? Nós temos que buscar o melhor de Deus em nome do Senhor Jesus. Nós temos que remover em nome do Senhor Jesus, ainda que seja Senhor de tudo, né? Tem pessoas perdendo a força, os anos estão passando, as pessoas pararam de remover pedras e elas estão perdendo a força. Nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Em João capítulo 11, volta lá, pessoal, você está em Gálatas, você vem voltando de trás para frente, segundo aos Coríntios, primeiros aos Coríntios, aí vem Romanos, Atos, João capítulo 11, versículo 38. João 11, 38. É claro que eu não deixaria nesse estudo de removedor de pedras, irmãos, que é o que nós fomos chamados, né? Às vezes a pessoa fala, mas pastor, é muita pressão, pastor, eu não vou aguentar. Irmãos, quem não aguenta grandes pressões não vai ser colocado em lugares altos. Então nós somos removedores de pedra. Tem um problema, vai lá e resolva, né? Em nome de Jesus. Pastor, mas falar é fácil. Como que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Jesus, o Pedro foi abordado, né, para as pessoas daquela época, lá, os fariseus, falou, olha, estamos cobrando imposto. E aí o Pedro falou, Senhor, estamos cobrando imposto. Jesus falou o seguinte, ó, vai lá e joga o anzol. O primeiro peixe que você pegar, tem uma pérola na boca. Vai lá e paga para mim e para você. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque recolhia imposto, irmãos, quem era de maior, irmãos. Provavelmente o primeiro ministério de Jesus foi ser líder de jovens, porque ele tinha 12 discípulos e mandou pagar o imposto só para Pedro, né? Então, pessoal, Jesus, quando você ora, ele vai te dar uma direção, vai te dar um meio, um caminho, uma estratégia. Ele vai te dar uma ideia, como que você deve fazer. Jesus poderia fazer aparecer a moeda num passe mágico, mas ele estava passando a lição para o Pedro e para mim e para vocês, né? A pedra está na boca do peixe. E para isso nós temos que remover pedras, em nome do Senhor Jesus, para chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Capítulo 11, versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Então veja, irmãos, Jesus recebe a notícia que um amigo particular dele, um amigo pessoal, que era o Lázaro, estava doente. Jesus espera ele morrer, e quando Jesus chega lá, irmãos, ele já estava 4 dias que ele já tinha sido sepultado. Jesus foi pelo menos, irmãos, 3 vezes lá na casa em Betânia de Lázaro, de Marta e Maria. E aí, irmãos, quando ele chega, né, ele chega e falou assim, onde colocaram? E a Bíblia diz o seguinte, movendo outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, né? Então naquela época a cultura era diferente dos nossos dias, né? Que nós enterramos, hoje tem aí ainda começando timidamente a questão da cremação, né? Quando nós tratamos quando nós perdemos os familiares, os entes queridos, né? Enfim, naquela época colocava lá na caverna. E chegando lá, versículo
versículo 39. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus chega, ele vê aquela situação, e Jesus falou: eu quero que vocês tiram a pedra. E aí a Marta falou: ah, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então veja, irmão, se você tiver no processo de ressuscitação, a pessoa teve uma parada cardíaca, você está lá fazendo flexão, né, no abdômen da pessoa, tentando ressuscitar ela, se falta nem um minuto, alguns segundos, irmãos, o oxigênio no cérebro, a pessoa fica com sequelas para a vida toda. Imagina 4 dias de morte, irmãos. Veja, raciocina comigo. Se Jesus, irmãos, ressuscitou um homem que tinha 4 dias que estava sepultado, para fazer essa pedra rolar, é coisa mole, irmãos. Ele poderia olhar fixamente para essa pedra explodir em migalhas. Ele é todo o poder. Certa vez, os fariseus chegaram, os religiosos da época, e falaram: Senhor, fala que esse povo para de clamar na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Fala que esse povo parar de gritar. Jesus falou assim: se eles pararem, o meu Pai faz com que as pedras clamam. Então, se Deus pode fazer que as pedras clamam, Ele pode fazer que a pedra rola, né? Então, mas ele estava passando lição para eles e para nós. Tirar a pedra. Às vezes tem uma pedra que precisa ser tirada. É claro que num processo comum, a primeira coisa que vem na sua mente: ah, pastor, é um pecado. Se é, irmãos, tire em nome de Jesus, né? Porque Deus não tem nada com pecado. Deus, a Bíblia fala que ele odeia o pecado, ele é um pecador, né? Não é bem a Bíblia, o ditado popular diz a respeito disso, né? Mas a Bíblia diz que Deus quer que todo homem seja salvo, em nome do Senhor Jesus. Mas eu me refiro, irmãos, que essa pedra, ela pode ser algo espiritual na sua vida. Por que às vezes a pessoa está na igreja e não é abençoada? Por que a pessoa está na igreja, irmãos, e a vida dela não muda? Porque ela não crê, irmãos. Nós fomos chamados para crer em nome do Senhor Jesus. Então essa pedra pode ser a dúvida, a incredulidade, às vezes até o medo, né? A pessoa tem medo de correr o risco, de se lançar, ela permanece, ela continua no seu estado de natureza, o famoso status quo, né? Então acontece que essa pedra tem que ser tirada. Existem pessoas que vão embora com dúvida, porque tem medo de fazer pergunta. É claro que a pergunta, irmãos, ela revela o grau de conhecimento que você tem. É por isso que eu digo, não existe pergunta idiota. Às vezes o idiota é não fazer a pergunta e ir embora com dúvida. Então essa pedra tem que ser tirada. Pastor, eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui uma pessoa assim, no meu cantinho, escondidinho, né? Essa pedra tem que ser tirada, irmãos. Em nome de Jesus. A Marta falou: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, né? E existe uma corrente no meio do povo de Deus, né? Às vezes até alguns religiosos, né? Ah, eu não senti de Deus, eu senti no coração, eu não senti no coração. Olha, pastor, até me arrepia. Irmão, nós temos que parar de ser crente de sentimentos. Enquanto você tem sentimento, irmãos, você não tem fé. O sentimento neutraliza a fé, né? Você vê que as pessoas estavam chorando lá, e Jesus chegou e ele falou: tira a pedra aí. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te he dito que se creres, verás a glória de Deus? Ô Marta, eu não falei para você que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus? Para ver a glória de Deus na nossa vida, nós precisamos crer. O que é a glória de Deus, pastor? Às vezes a pessoa imagina a glória de Deus uma luz, um clarão, né? Um caminho iluminado. E a glória de Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. A glória de Deus, irmãos, é você ver nos pequenos detalhes Deus cuidando de você. Você vê, irmãos, o cuidado de Deus. Você vê a mão de Deus. Você fala: não seria possível se não fosse Deus. A conta não fecharia, né? É o Senhor, é a presença de Deus, é a bênção de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Então você vê, irmãos, que enquanto eles não tiraram a pedra, Jesus está conversando lá com a Marta e nada acontece, pessoal. Jesus não vai pegar você à força e trazer você para a igreja. Essa pedra
ser tirada. Às vezes você fala, hoje eu estou cansado. Hoje eu trabalhei, tive um dia difícil, foi muito cansativo, hoje choveu, hoje foi um transtorno, estava nublado, hoje eu tive problema no trânsito, hoje estava muito quente. E sempre a desculpa é os intempéries climáticos, né? Hoje eu não vou não, Deus vai entender. Essa pedra tem que ser tirada, irmãos. O primeiro passo, quem dá em razão da minha bênção sou eu, é você, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, para a glória de Deus acontecer na nossa vida, nós não podemos viver pelos sentidos, né? Eu acho disso, eu sinto aquilo. E aí, versículo 41: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então Jesus estava lá, braços cruzados, esperando eles tirar a pedra. Depois que eles tiraram a pedra, o que os homens podem fazer, Jesus não vai fazer por nós. O que nós podemos fazer, Jesus não vai fazer por nós. Então existem coisas, irmãos, que você pode fazer. Existem coisas que você precisa fazer. Porque se você não fizer, a bênção não vai acontecer na sua vida. O removedor de pedra é isso, irmãos. É isso, em nome de Jesus. Eu preciso vir à igreja. Eu preciso fazer campanha. Eu preciso acreditar no milagre de Deus que vai operar na minha vida, em nome de Jesus, porque Deus é Senhor. E aí Jesus faz a oração. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviastes. Versículo 43: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Preste atenção, irmãos, que o milagre de Deus, ele é particular, é pessoal. Como assim, pastor? Jesus veio, ele morreu na cruz do Calvário por todos nós. Concordo com você. Mas por que a Bíblia fala que ele chama o nome próprio de Lázaro? Ele tinha dito que ele era a ressurreição e a vida. Irmão, se ele não chama o nome Lázaro, nome próprio, irmão, se ele chama lá morto, vem. Todos que tiveram sido sepultados naquele sepulcro teriam vindo, irmãos, todos. Porque para quem tem todo o poder, tanto faz, irmãos, salvar um só como salvar todos, irmãos. Deus, ele é poder, pessoal. Ele é Senhor em nome de Jesus. Então você vê que ele chama o nome próprio Lázaro. Pessoal, Jesus conhece o seu endereço. A Bíblia fala que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então veja, pessoal, eu preciso ser abençoado. E para mim ser abençoado, eu preciso remover essa pedra, em nome de Jesus. Não é nada místico, misterioso. Não. Às vezes, irmãos, é algo que está dentro do coração. A mágoa de alguém precisa ser removido, em nome do Senhor Jesus, para que Deus seja glorificado. Você está no capítulo 11, volta 3 páginas para trás. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo de número 1. Volta 3 páginas para trás, capítulo 9. Olha o que diz aqui, pessoal. E Jesus passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então olha só, Jesus estava passando e chamou a atenção dele aquele homem que era cego desde que nasceu. Então esse homem passa toda a gestação no ventre da sua mãe, 9 meses, a formação, né, dos seus órgãos internos do seu corpo, e ele nasce com a deficiência visual. E chama a atenção de Jesus. Você vê que Jesus era traído, né, pelas pessoas. E aí, irmãos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que Jesus estava passando. Às vezes, irmãos, você vê que tinha dias que só uma pessoa era curada, era liberta, recebeu um milagre. No meio da multidão, só aquela que tocou lá na roupa de Jesus. Por quê? Porque ela creu, se eu tocar, eu ficarei curado. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus está passando. Às vezes o seu corpo está presente, só que você tem dificuldade de se concentrar aqui e agora. Às vezes a sua mente está longe. Mas às vezes você está pensando na morte da bezerra, como diz o ditado. Às vezes tem pessoas que é tentada, irmãos, na hora do culto, né? Dá aquele sono, ela é tentada a mexer no seu celular, ver aqui as atualizações. Jesus está passando. E aí você, como se não tivesse recebido nada, você perde o melhor da festa. Então, versículo 2:
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha que pergunta descabelhada, né? Digamos assim, sem pé, sem cabeça. Porque os discípulos viram o rapaz cego e falaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Se a pessoa não nasceu, não tem pecado, não é verdade? E acontece o seguinte: e se foram os pais que pecaram, a Bíblia fala que não é porque os pais comeram uvas verdes que os filhos têm que ter os dentes podres. Os pais não pagam pelos pecados dos filhos, e nem os filhos pagam pelos pecados dos pais, né? Então acontece que falou a pergunta dos discípulos, aí no versículo 3: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que manifestem nele as obras de Deus. Então você vê que Jesus fala no plural: nem ele nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então preste atenção, tem coisas esperando a manifestação da obra de Deus na tua vida. Tem milagre que está na fila, irmãos, às vezes está até congestionado. Tem coisas que Deus já era para ter te dado, mas Deus não dá por quê, pastor? Ele percebe que eu não estou preparado, que eu estou meio verde ainda, não estou maduro ainda. Não, porque está faltando nós crermos. Nós fomos chamados para crer. Irmãos, o que move Deus não é o seu sofrimento. Eu atendo pessoas que falam: pastor, chega até a chorar, se emocionar. Será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Ele vê. O que move Deus, irmãos, é a fé, pessoal. E a fé vem quando nós paramos tudo. Você desliga tudo para você se ligar só na palavra de Deus. Aquele momento que você está só você e Deus, está concentrado. Você deixa até os aparelhos eletrônicos longe de você. Você fala: eu quero que Deus vai falar no meu coração agora em nome de Jesus. Tem coisas esperando a manifestação da obra de Deus na tua vida. Tem coisas que já era para Deus ter dado para você, já era para você ter recebido, mas está faltando nós cremos, né, em coisas maiores. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então você vê que Jesus falou assim: eu tenho que fazer agora enquanto é dia, enquanto há tempo. Depois vem a noite, período da escuridão, período de trevas, período sem entendimento, né? Ninguém pode trabalhar. Então nós temos que trabalhar com o entendimento que Deus nos dá. O seu entendimento pode ser maior que o meu, ou vice-versa. O que Deus deu para você, em nome de Jesus. Eu respeito o seu entendimento, você respeita o meu entendimento. Acontece o seguinte: por que às vezes eu não consigo alcançar coisas maiores de Deus? Porque o meu entendimento da palavra de Deus está pequeno. Precisa melhorar, precisa crescer, em nome de Jesus. Aí veja bem, irmãos, versículo 6: e tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Irmãos, Jesus fez o seguinte, ó. Jesus cospe lá no chão, com a saliva ele faz um barro, faz um lodo, e Jesus passa nos olhos do cego. E quando Jesus faz isso, irmãos, a Bíblia Sagrada diz no versículo 7: e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Irmãos, ainda bem que foi Jesus. Seja sincero comigo, irmãos. Se eu cuspisse, fizesse um barro, passasse aos seus olhos, o pastor nunca mais viria nessa igreja? Levanta a mão, seja sincero. Quem nunca mais viria, irmãos? Todo mundo viria, pessoal? Seja sincero, irmãos. Você viria? Não, é até ofensivo, irmãos, dá até processo, né? Você está constrangindo a pessoa, né? Você está humilhando a pessoa. Você fala: me envergonhou, né? Jesus, irmãos, ele faz o que, irmãos? Ele faz uma campanha. Existem pessoas que nos combatem, essas igrejas que dá rosa, óleo ungido, né? Essas igrejas que faz campanha. Jesus fez o que, irmãos? Ele sentou no poder, sendo a palavra. É que acontece o seguinte: ele vai, não era na fé do homem, era na fé de Jesus. Ele vai, cospe, faz aquele barro, passa nos olhos do cego, vai lá e lava. Irmãos, um ato de fé. Foi isso que Jesus fez. Vai lá e lava no tanque de Siloé.
não tinha que ser qualquer tanque, tinha que ser aquele do enviado, aquele de Siloé, que significa enviado. Às vezes você fala, não, pastor, igreja tem muito, mas aonde Deus te chamou, pessoal, aonde você congrega, né? Em nome de Jesus. Então acontece que é lá que Deus quer que você seja abençoado, em nome de Jesus. Se o homem não acreditasse em campanha, ele ia continuar cego, irmãos. Ele ia continuar cego. Se ele não acreditasse em campanha, pessoal, ele foi lá, lavou, diz aqui a Bíblia Sagrada, versículo 7. Foi, pois, e lavou-se e voltou o que, irmãos? Vendo. Irmãos, existem pessoas que ela tem uma visão excelente, elas só não conseguem enxergar no mundo espiritual. Eu não estou me referindo a você ver bola de fogo, anjo, querubim, serafim, arcanjo, Miguel, Gabriel, não. Eu estou me referindo, irmãos, à capacidade das coisas darem certo na sua vida. Existem pessoas que são muito negativas, o negativo está muito forte na vida da pessoa. Fala, Deus, em nome de Jesus, eu quero a visão do Senhor, eu quero a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Para nós finalizarmos, Mateus capítulo 12, versículo 22. Mateus 12, 22, e nós vamos orar. 12, 22. Capítulo 12, versículo 22. Amém? Diz assim: trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então, irmãos, olha que coisa, pessoal. A Bíblia fala que Jesus estava num determinado local, e aí diz a Bíblia que trouxeram o rapaz que estava endemoniado. Ninguém conseguiu expulsar o demônio desse rapaz. Além dele estar endemoniado, o rapaz era cego e não falava, e era mudo. E geralmente, irmãos, quem é mudo é surdo também, né? De tal maneira que, de tal modo, o curou, que o cego e mudo falava e via. Então, olha só, irmãos, né? Nós vemos nas nossas reuniões, né, a operação de Deus. É sinal que Deus está aprovando o que nós estamos fazendo para Ele. As pessoas estão crendo, pessoas estão sendo curadas, libertas, abençoadas, pessoas têm prosperado. Nós estamos aqui na campanha do Ainda Dá Tempo na segunda-feira. Tem bênção que não é para o ano que vem, é para esse ano ainda. O Davi orou 6 vezes em Salmos: Senhor, apressa meu socorro, apressa a me atender. Aí o irmão estava dando testemunho e falou: pastor, eu tinha uma causa em juízo, e para mim já deu tempo, eu recebi essa causa. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, para Ele deu tempo, né? Então, você vê o seguinte, irmãos, às vezes você está assistindo pelo show da fé, as campanhas do nosso missionário, né? Pessoas chegando na cadeira de rodas, pessoas andando. Esses dias foi lá no escritório no Rio de Janeiro, a senhora ia fazer uma cirurgia no dia seguinte da coluna, aí ele levou no escritório, o missionário orou por ela, falou assim: olha, eu não preciso mais fazer cirurgia. Ela chegou carregada lá no escritório, saiu andando. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Isso é um motivo para nós agradecermos a Deus, nós vibrarmos, toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Aí aconteceu um fenômeno. Por quê? Porque o rapaz chega endemoniado, cego e mudo. Jesus cura, que expulsa o demônio, que ele começa a enxergar e começa a falar, pessoal, né? E aí diz a Bíblia aqui, o versículo 23: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Então, irmãos, a Bíblia fala que causa admiração, né? A Bíblia fala que toda a multidão se admirava e dizia: este é o filho de Davi. Então é para causar essa admiração. Então, louvado seja Deus, obrigado Jesus, eu estou operando. Aí o versículo 24: mas, tem sempre um maisinho, né? Mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, irmãos, você vê que tem sempre um, né? Por mais que esse milagre foi grande, a Bíblia fala que os fariseus diziam que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Sempre vai ter um para falar mal. Sempre vai ter um para desacreditar
aumentar o milagre de Deus. Sempre vai ter um para diminuir, né, o milagre de Deus. Então às vezes você fala, mas pastor, o senhor concorda comigo que tem coisa errada? Tem pregadores que fazem coisa errada? Eu não posso generalizar que todo pastor seja de Deus, todo juiz seja de direito, todo advogado seja honesto. Eu não posso generalizar. Sempre existe um ou outro lá dessa maneira. O que não pode é ser eu. O que não pode é ser você. Em nome de Jesus. Ah, todo mundo está fazendo coisa errada, eu vou errar também. Não, eu não posso. Por quê? Porque a salvação é individual. Essa pedra, às vezes, que precisa ser tirada, às vezes é você se comparar. Você se compara, às vezes, com alguém próximo de você, que está acima de você, você vai se sentir injustiçado. Você se compara com alguém que está abaixo de você, você vai se sentir orgulhoso. E Deus tem um plano para cada pessoa. Você olha nas suas mãos, cada dedo tem um tamanho, tem um formato diferente, né? Assim nós somos nós nas mãos de Deus. Alguns parece que demoram um pouco mais, mas quando engrena, não volta mais. Tem outros que engrenam logo cedo, depois vai, depois volta, depois tem que engrenar de novo, né? Então o resultado, olha para você, irmãos, em nome de Jesus. Quanto menor é a cidade, às vezes maior é a fofoca, né? Dizem ditado. Por quê? Porque as pessoas têm tempo de cuidar da vida dos outros, irmãos, tempo de ficar reparando a vida dos outros. Ela não está cuidando de si mesmo. Nós precisamos cuidar de nós, em nome do Senhor Jesus. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está você e Deus? Se Jesus voltar agora, você está preparado para subir com Jesus? Está preparado para ir embora com o Senhor? Sua vida está no altar de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ele é Deus, irmãos. Ele é o Senhor, Ele faz a obra acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Põe no seu coração, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vou pedir uma bênção de Deus para o pessoal de casa, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Meu Deus, eu juntamente com essa igreja, nós oramos, abençoamos os de casa. Meu Deus, nós pedimos uma bênção sobrenatural sobre a vida deles, que sejam removedores de pedra. E eu digo ao diabo, tira as suas mãos sujas da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Meu Deus, está abençoado, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.